Hoje propomos-lhe uma viagem pelas Terras da Raia. A nossa escolha recaiu sobre o concelho de Marvão. Esta é uma urbe recortada por ruas de orientação incerta, cercada por uma muralha seiscentista a mais de 850 metros de altitude. Preparado para mais uma viagem? Mal colocamos o primeiro pé na vila, percebemos que o tempo não é tão veloz como dizem. Candidata a Património Mundial da Humanidade, Marvão preserva o seu passado como ninguém. Lá longe, no alto do seu trono, na condição de vigilante do tempo e da história, o Castelo de Marvão dá-nos as boas-vindas. Outrora palco estratégico de combate ao invasor, é hoje o nosso ponto de partida para mais uma viagem. Marvão é uma das mais bem conservadas povoações fortificadas portuguesas e, ao contrário do que foi acontecendo em muitas das aldeias históricas, conseguiu resistir bastante bem à desertificação. Estamos num Alentejo diferente, num Alentejo que também tem uma proximidade muito grande com a Beira. Não é aquele Alentejo das grandes extensões, é um Alentejo de montanha, de propriedade rural de pequena dimensão, portanto com algumas vizinhanças e algumas proximidades da Beira. Portanto, acaba por ter características do Alentejo e da Beira Baixa, mas que lhe confere uma singularidade muito interessante. Situada a norte de Porto Alegre, no cimo de uma escarpa de 862 metros, a Vila de Marvão está integrada no Parque Natural da Serra de São Mamede. Recortada por ruas de orientação incerta, apertadas por uma cintura de muralhas seiscentista, Marvão mostra que uma das grandes preocupações do município é a harmonia arquitetónica. Nada se faz em Marvão que não tenha o controle do IGESPAR. Se por um lado somos condicionados, por outro lado isso obriga-nos a ter uma disciplina na conservação do património. Como em tudo na vida, há aspectos negativos. Por vezes nós gostaríamos de ter uma casa com alguma modernidade, o que não quer dizer que não a tenhamos, mas com mais custos. Mas por outro lado há uma coisa fundamental, preservar esta herança histórica que nós tivemos, que é tão preciosa, que é tão importante para Marvão e, portanto, nesse aspecto não podemos ser desleixados e temos que manter esta traça tão interessante. Um passeio a pé pelas ruas empedradas da localidade é a melhor forma de conhecer Marvão. Perca-se no emaranhado de ruas, travessas e escadinhas. Aprecie os pormenores arquitetónicos das casas, as portas e janelas e vá subindo até chegar ao castelo. A sua localização estratégica, por se encontrar no ponto mais alto da Serra de São Mamede, fez com que fosse um bastião defensivo português durante séculos. O castelo, aliás, tem uma coisa muito interessante. Só pela sua imponência evitou as lutas. É preciso também que se saiba disso. O Castelo de Marvão, que está deitado, por assim dizer, em cima de uma montanha serenamente, acabava por quase assustar o inimigo e valia na sua defesa do nosso território só por si, só por estar aqui, e por isso nunca houve aqui grandes episódios bélicos. Esta é a única fortificação do país que manteve valor estratégico até ao século XIX e a única, igualmente, a apresentar todos os elementos arquitetónicos da fortaleza medieval. Do alto das muralhas, a vista é surpreendente. No momento em que estamos a gravar, estamos a 800 metros de altitude, junto ao Castelo de Marvão. E uma curiosidade, o clima aqui no sítio onde estamos é clima oceânico, porque daqui até ao mar não há nenhum obstáculo natural e consegue-se ter clima oceânico a 200 km de mar. Por isso há aqui particularidades
com a influência da Serra de São Mamede, que só são possíveis neste vale, nestas terras do Alto Alentejo. Ao sair do castelo, vá de encontro à Igreja de Santa Maria. Aí pode visitar o Museu Municipal, onde a arte sacra coabita com as roupas e as tradições do passado. É um museu que mostra aquilo que é o Concelho de Marvão, portanto, especialmente com referências ao seu passado. Portanto, desde do megalítico até os trajes tradicionais do Concelho de Marvão. Portanto, é assim que o Conselho Municipal, que um Museu Municipal funciona de uma forma correta, é mostrar aquilo que foram as características do Concelho. A atual Casa da Cultura, também chamada de Câmara Velha, mereceu também a nossa atenção. Este edifício era a antiga Câmara e funcionou também como prisão. Tem o espaço da Sala do Guarda, tem as celas da prisão e o antigo tribunal. Mouzinho da Silveira era natural de Castelo de Vido, concelho próximo de nós, e foi no tribunal em Marvão que ele começou a sua vida como juiz. E por isso também uma exposição aqui no tribunal alusiva a Mouzinho da Silveira, à sua obra. Na frontaria do edifício encontra-se a Torre do Relógio, por onde se acede às antigas prisões, que recebem agora uma sala de exposições e uma oficina de artesanato. Aqui pode sempre ver como se dá vida a uma peça de barro e levar consigo um recuerdo para mais tarde recordar Marvão. Eu continuo um apaixonado de Marvão, estando cá todos os dias. Às vezes a gente não nota quando estamos muito próximos da beleza de um sítio, mas sempre nos surpreende a todos os marvanenses. Se vier aqui num dia de nevoeiro, isto é excepcionalmente bonito, porque ainda nos dá uma imagem mais romântica, mais de romance, mas também nos dias de primavera é agradável estar aqui porque é aprazível, o clima é bom e estamos numa zona com uma paisagem excelente. A Igreja de Santiago e a Capela Renascentista do Espírito Santo completam o inventário de património. Desça do Largo do Pelourinho até à Porta da Vila. Atravesse a Estrada de Alcatrão e siga pela calçada até à Igreja e Convento de Nossa Senhora da Estrela, um edifício que albergou os monges franciscanos. Em frente ao convento fica um cruzeiro manuelino classificado como Monumento Nacional. E aqui está o início da calçada que há séculos liga Marvão a Portagem e que, se ainda não se sentir muito cansado, lhe poderá proporcionar um bonito passeio. No posto de turismo de Marvão encontra informações mais detalhadas e terá acesso aos percursos pedestres marcados pelo Parque Natural de São Mamede. Vir a Marvão e não visitar todos os recantos, nomeadamente a Apertadura, a zona da Beirã, o norte do concelho, que tem ainda uma vida selvagem, ou quase selvagem, muito interessante, porque a atividade agrícola é extensiva e, na realidade, a natureza aí impõe-se. Seguimos o concelho e fomos conhecer o que está para lá do postal de visita, que é a Vila de Marvão. Perto das margens do rio Sever, fica a povoação de Portagem, um nome que se explica em função do aglomerado que ao longo dos séculos aqui se foi desenvolvendo. Para cobrar o direito de passagem, havia uma ponte medieval fortificada, ainda hoje visível. A antiga cidade romana de Amaia é a próxima paragem. Pode começar por encontrar o Museu de Sítio, portanto, que tem as coleções dos materiais que têm sido encontrados não só na escavação, como em épocas anteriores à escavação. Portanto, desde a coleção de epigrafia, às cerâmicas, à numismática, portanto, todos uma quantidade de materiais que estão expostos no museu. A lenda diz que foi engolida por um terremoto, embora a história não o comprove. Sabe-se, porém, que muita da pedra que aí jazia foi aproveitada para a construção de edifícios em Porto Alegre e para as muralhas de Marvão e Castelo de Vido. Fruto das escavações,
Vislumbram-se ainda alguns mosaicos e estruturas arquitetónicas de grande dimensão, como o Fórum, as termas e a praça pública lajeada junto à porta de onde partia uma estrada até Mérida. E afirmam os especialistas, ainda há muito mais por descobrir. Atualmente nós estamos com um projeto de grandes dimensões, que é o Radiopast, que é coordenado pela professora Cristina Corsi, que é uma das coordenadoras científicas aqui do projeto da AMAIA, que é um projeto de prospecção geofísica. Através de vários métodos consegue-se detectar estruturas que ainda não foram escavadas, estão no subsolo. Portanto, todo esse projeto dá uma perspectiva do que seria a cidade e, portanto, nos perspectiva o que é que será o trabalho nos próximos anos. Beirã e Santo António das Areias são mais 2 freguesias que compõem o concelho e merecem a sua visita. Aqui encontra ainda a herança cultural e social da região, reunida num património iconográfico. Neste percurso há 2 restaurantes absolutamente imperdíveis. O primeiro fica bem no coração da freguesia da Portagem. O restaurante Mil Homens tem o prazer de servir pessoas já quase há 50 anos e com iguarias como as que temos presentes, como a sopa de sarapatel, que é uma sopa que tem origem nos dias da matança, em que se aproveitavam as miudezas do animal, neste caso do borrego, e o sangue fresco. A sopa de tomate, que é uma sopa um bocadinho mais ligeira e menos elaborada, que acompanha com um ovo escalfado e termina com o sabor do orégano. Aberto que está o apetite, seguimos para os pratos principais. Como abertura da nossa mesa, temos os pezinhos de coentrada, que é um prato também de aproveitamentos, neste caso do porco, que é uma iguaria excelente que desafio qualquer pessoa a abrir as hostes. Para continuar, temos o bacalhau assado, que acompanha com o pimento também oriundo da nossa zona, passando pelo ensopado de borrego. E nas sobremesas, opte por um beijinho de castanha ou uma salada de fruta de azeite e mel. O segundo restaurante é mais um espaço de referência no concelho. Os enchidos e os queijos começam por aguçar o apetite. Depois, a sopa de sarapatel e a sorda alentejana compõem o estômago. Como peixe, 2 pratos, a alhada de cação e o lombo de bacalhau. De destacar a alhada de cação, a vinda do Cação para Marvão vinha através da ferrovia, do comboio, e foi assim que chegou até nós este prato típico, a alhada de cação com muito coentro e um pãozinho frito em azeite de marvão. Para a carne, temos umas migas de batata com uma seção das melhores carnes alentejanas e um ensopado de cabrito. Pratos típicos, simples, onde o segredo está nas ervas aromáticas que utilizamos também e no prazer que temos em proporcionar uma excelente refeição aos nossos clientes. E porque para desfrutar de toda esta riqueza convém ficar por cá uns dias, aqui fica a nossa sugestão. A pousada de Marvão, Santa Maria, apresenta várias razões que por si só já valem a visita. Há quartos para todos os gostos, para os que preferem acordar e ver desde logo a extensa paisagem e para os que querem mergulhar nas ruas medievais da vila. Gostos à parte, qualquer que seja a escolha, ficará bem servido. O Festival Islâmico Almoçassa regressou à Vila Alentejana. Marvão reconstruiu o ambiente do século IX, com animações de rua, mercados, vendas de chá e ervas medicinais, bem como artesanato. Esta é já uma imagem de marca de Marvão. Uma festa imperdível, cheia de animação, exotismo e encontros inesperados.
Estamos aqui num ambiente verdadeiramente árabe e estamos em mais uma edição de mais um festival. Que festival é este? Nós neste festival estamos a celebrar a fundação de Marvão, simultaneamente com Badajoz, que também celebra agora a sua fundação, o que quer dizer que Marvão e Badajoz são terras irmãs. Foram fundadas pela mesma pessoa, Ibn Marwan, e desde que Espanha nos lançou este repto, que nós avançamos com muito agrado para esta celebração, que só pecou por ser tardia. Não é certamente o único evento de atmosfera medieval a ter lugar no calendário festivo do nosso país, mas é absolutamente um dos mais coloridos, animados e deslumbrantes, constituindo uma oportunidade preciosa de experienciar a história e a cultura em todo o seu esplendor. Os cabedais, o incenso, o sândalo, as especiarias e a mistura de vozes deram cores, aromas e melodias especiais ao cotidiano outrora pacato. Esta feira, pelo colorido, pelo fascínio, pelas danças do ventre, pelos encantadores de serpentes, é uma feira que homenageia o nosso fundador, chama-se Ibn Marwan. Marwan deu um nome a Marvão e conseguimos esta parceria com o município de Badajoz e com isso também se conseguem sinergias. Conseguimos trazer artesãos do norte da África que se deslocam para as duas feiras. Do programa de animação constaram combates e torneios, animação circense, música, danças, aves de rapina e cobras, tasquinhas, artesanato nacional e oriental, desfiles e muito convívio. As crianças adoraram os diferentes e coloridos brinquedos de madeira feitos à mão, a exposição permanente de aves e os passeios de burro. Os fatinhos de dançarina do ventre e os lenços árabes para a cabeça são sempre um dos produtos mais procurados. Os produtos árabes misturam-se assim com os produtos locais numa combinação perfeita. Isto é uma associação de desenvolvimento local, criada aqui no Concelho de Marvão e sediada na Escusa, e onde vamos tentar desenvolver alguns projetos de forma a criar maior sustentabilidade, alguns postos de trabalho e promover os nossos produtos, produto da terra. Que produtos é que vocês promovem? Por exemplo, nesta vez, esta gama, que é o pontapé de saída, podemos dizer assim, temos aguardente, azeite, compotas, mel, chás, ervas aromáticas e alguma variedade de queijos. A apresentar o artesanato local esteve Joaquina Coelho, que faz o aproveitamento da casca da castanha para fazer estes bordados. Estou a bordar com as cascas das castanhas, a parte de fora, não é? Esta é a parte que fica para fora e esta é a parte que fica do lado de dentro, é a casca do lado de fora e do lado de dentro. Então fazemos assim um contraste com as duas cores. Isto é uma terapia, distrai muito, pronto, e também é preciso a pessoa gostar e ter habilidade de mãos e paciência, porque isto é tudo requer assim um bocadinho de paciência, não é? Uma oportunidade para conhecer o que a terra tem de melhor. A animação coube aos malabaristas, encantadores de serpentes, bailarinas de dança do ventre e aos músicos que espalharam sonoridades árabes por toda a vila. Estamos aqui numa feira, como nós designamos, das três culturas, e queremos também dar aqui uma amostra da tolerância que todos os portugueses devem ter através desta feira que nós fazemos aqui em Marvão. Tem esse peso simbólico que eu considero muito importante neste mundo complicado e muitas vezes fundamentalista, apresentarmos aqui uma imagem de tolerância, e sobretudo por esses dois fatores eu considero que esta feira vale a pena. E depois já todo este exotismo, todo este colorido, este regresso ao passado, esta possibilidade de viajar estando aqui em Marvão para outro, como se estivéssemos noutras latitudes. Apreciamos o colorido das barraquinhas, a arte islâmica, experimentamos bolinhos artesanais e ainda bebemos um chá de menta numa típica tenda berber. E podem provar também os sabores árabes. Sim, sim, sim. Os sabores árabes e
a feira que nós temos ali com uma série de ofertas que os árabes nos sabem dar, que são de veras bastante interessantes. A quarta edição do concurso de tapas e pinchos medievais realizou-se pela primeira vez em Marvão. Aproveitando o Festival Islâmico, escolheu-se a melhor tapa da região. Escolhemos a tapa que vai representar Marvão no concurso internacional de tapas medievais, que vai acontecer aqui em Marvão nos dias 5 e 6 de novembro. No final deste concurso, participam os restaurantes vencedores dos concursos locais disputados em 12 cidades e vilas medievais espanholas e portuguesas que compõem a rede, eleitos por votação popular e pelo critério de experientes gastrónomos locais. Essa é uma tradição que infelizmente se tem vindo a perder. É uma tradição importante porque numa terra como Marvão, com muito turismo, com muitos bares, muitos cafés, muitas tascas, tabernas, era importante que se recuperasse essa tradição, porque as pessoas, aqui é uma zona de bom vinho e se nós entrarmos numa taberna das nossas, pedirmos um copo de tinto e se nessa taberna vier uma tapa, era o ideal. Por isso aquilo que o município está a fazer com estes concursos é promover essa tradição que está perdida. Não poderia faltar a mítica tatuagem árabe para dar mais veracidade ao evento. Este festival islâmico primou pela autenticidade e pelo rigor. O assalto ao castelo foi um dos momentos altos deste festival. Aproveite cada instante desta magnífica experiência e marque já na agenda o regresso a Marvão por esta altura do próximo ano. O Festival Islâmico de Marvão é um daqueles eventos imperdíveis. Marvão não é só para ser contemplado, mas vivido ao ritmo de cada um. Aproveite, tal como nós, os dias luminosos de verão que se avizinha para conhecer este original cantinho do Alentejo, repleto de vestígios arqueológicos, praias fluviais, povoações pitorescas, olivais e mato a perder de vista, reveladoras de uma notável harmonia entre a intervenção humana e a natureza. Marvão sabe receber, porque as pessoas de Marvão é um povo aberto e franco. Vai encontrar próprio Castelo de Marvão, que só por si merece ser visitado, está muito bem preservado, é uma das maravilhas de Portugal e isso foi reconhecido. Porque em Marvão come-se lindamente, nós temos uns pratos maravilhosos de gastronomia alentejana, de influências árabes, judaicas, espanholas. Aqui come-se as migas, o cabrito de cacho frito, o ensopado de borrego, a sopa de tomate, as sopas de cação. No fundo há uma diversidade riquíssima à mesa. E depois, no meio, não podemos deixar de referir que encontramos-nos no seio do Parque Natural da Serra de São Lamego. Portanto, numa proximidade muito grande, numa área territorial, aliás, de pequena extensão, acabamos por ter uma oferta muito interessante. Deixamos-lhe aqui uma mão cheia de tentadoras propostas para os seus momentos de lazer. Agora é só marcar a viagem.